Já na lavoura, Gumercindo pergunta por que Leonora não está no trabalho e ela explica que a filha teve febre e por isso não pôde levá-la junto. Leonora afirma que vai para a lavoura, mas Gumercindo pede que ela continue cuidando da filha, deixando claro que naquele momento a saúde da criança é prioridade. Gumercindo comenta que a esposa dele está precisando de alguém que a ajude nas tarefas de casa, explicando que pretende pagar por esse serviço. Leonora responde que, se o marido dela permitir, ela irá assumir esse trabalho. Maria questiona então o que será feito com uma criança dentro da casa durante esse período. Mas Rosana intervém dizendo que o mais importante é que Leonora saiba cuidar bem da casa. Gumercindo acrescenta que vale a pena tentar essa ideia. Maria, curiosa, pergunta se Leonora é bonita, e Leonora afirma a Bartolo que a filha deles dorme em casa normalmente. Bartolo, por sua vez, diz que não quer nem ouvir falar dessa história de Leonora ir trabalhar na casa de Gumercindo, mas Leonora insiste que quer ir. No fim, Bartolo acaba cedendo, mas deixa claro que a partir de agora terá que trabalhar dobrado para sustentar os dois e dar conta de todas as responsabilidades. Bartolo então beija Leonora, que garante que sua filha não dará trabalho algum. Gumercindo informa que Leonora começará o serviço no dia seguinte. Leonora pergunta quanto irá ganhar, mas Gumercindo explica que primeiro será preciso avaliar quanto valem os serviços dela. Leonora se despede e sai. Rosana, de maneira preconceituosa, comenta que antigamente as negras não perguntavam quanto iam receber. Maria então diz que precisavam providenciar um quarto para manter a filha de Leonora trancada enquanto a mãe trabalha. Angélica tenta conversar com Gumercindo, mas, ao ser questionada, disfarça dizendo que não é nada. Maria comenta que Angélica quer ir para o convento. Francesco, ao saber disso, afirma que precisam encontrar uma solução para o assunto. E Janete pergunta como ele pretende resolver. Francesco explica que muitas pessoas estão devendo dinheiro para ele. E Janete afirma que todos os devedores são italianos. Francesco alega que seu pai não era italiano e que possuía muito dinheiro, mas ele nunca recebeu nada dessa herança. Janete lembra que Francesco herdou a fazenda, mas Francesco garante que seu casamento com ela foi apenas um acordo feito com o pai dela. Janete rebate dizendo que proporcionou um nome respeitado para Francisco. A conversa entre os dois se transforma em uma discussão e Janete acaba dizendo que odeia Francisco. Mais tarde, Janete observa as roupas que Juliana havia passado, mas insatisfeita, manda que ela volte a passar todas novamente. Juliana, obediente, cumpre a ordem. Enquanto isso, Mateu procura Gumercindo e diz que soube que ele pretende mandá-lo embora. Gumercindo confirma e Mateu afirma que eles podem acertar isso de imediato. Gumercindo pergunta se Mateu tem ideia de quanto custou trazê-lo até ali e em seguida diz que só poderão conversar novamente sobre o assunto depois da safra. Mateu, sem alternativa, vai embora e Gumercindo comenta que não gosta dele. Angélica encontra Mateu e pergunta se Gumercindo o mandou embora. Mateu nega, mas quando Angélica diz que sentiu pena dele e que acredita que há alguém aguardando Mateu em algum lugar do país, ressaltando que ele parecia muito triste. Bartolo aconselha Mateu a não discutir com Gumercindo, mas Mateu diz que queria ir embora porque não aguenta mais a saudade. Gumercindo comenta que a saudade é algo bonito. Marco Antônio, por sua vez, diz que, desde que Juliana chegou, ele não saiu mais de casa, pois tem muitas coisas para mostrar e conhecer na cidade. Juliana pede para que Marco Antônio não se preocupe com ela. Marco Antônio garante que já colocou seus amigos para procurarem Mateu. Juliana, emocionada, o abraça, mas Janete chega e Juliana imediatamente se retira. Francisco resolve assuntos ligados à sua casa bancária e afirma que vai emprestar dinheiro a quem precisar. Mais tarde, Juliana está fazendo uma leitura quando Marco Antônio entra e garante que tem notícias sobre Mateu, revelando que ele foi encontrado. Por sua vez, Marco Antônio afirma com convicção que Mateu vai se casar com a filha do dono da fazenda, onde ele passou a trabalhar. Ao ouvir tal notícia, Juliana fica em estado de choque, com os olhos arregalados e o coração acelerado, sentindo como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Sem compreender como aquilo poderia ser verdade, ele questiona Marco Antônio, que, sem titubear, reforça sua versão, dizendo que Mateu se deitou com a moça. Ao ouvir isso, Juliana sente uma tristeza profunda invadir seu peito, como se todas as esperanças que ainda guardava estivessem sendo arrancadas de uma só vez. Marco Antônio, tentando amenizar, diz que Mateu ainda a ama, que inclusive pediu para que ela o perdoasse, e que, por mais doloroso que fosse, também pediu que o esquecesse de vez.
Juliana, já tomada pela emoção, não consegue segurar as lágrimas e cai em choro. Marco Antônio, com um tom quase fatalista, declara que não há mais nada que ela possa fazer para mudar aquela situação. Nesse momento, Janete chega e vê Juliana chorando nos braços de Marco Antônio. Intrigada e desconfiada, Janete pergunta o motivo de tanto pranto. Marco Antônio responde que Juliana acaba de perder o amor da vida dela e, com um ar de quem sabe o que está dizendo, pede para que Janete a deixe chorar em paz. Depois disso, Juliana fica sozinha, tomada por uma tristeza esmagadora, e volta a chorar copiosamente, sentindo as lágrimas descerem incessantes como se fosse a única forma de aliviar um pouco a dor. Enquanto isso, Francisco levanta uma questão importante. Quer saber quem é mais importante, o capital ou o trabalho? Um homem, sem hesitar, garante que o trabalho é a base de tudo. Esse mesmo homem afirma a Francisco que está disposto a assinar qualquer documento que ele pedir. Com isso, Francisco funda oficialmente a Casa Bancária Ítalo-Brasileira, sendo imediatamente aplaudido por todos os presentes. Em outro momento, Olavo pergunta sobre o marido de Dona Maria do Socorro, e ela responde que ele está nos cafezais para observar de perto como os italianos trabalham. Olavo comenta que precisa entender a situação dos imigrantes italianos, lembrando da vida dura que levavam antes de virem para cá. Angélica entra no assunto, dizendo que, durante a viagem, quase jogaram a filha de Leonora ao mar por causa de uma peste, mas Leonora conseguiu escondê-la. Angélica prossegue, relatando que, quando finalmente encontraram a menina, arrancaram-na dos braços da mãe, fazendo a criança chorar desesperadamente. Olavo quer saber o que foi feito da menina, e Maria responde que ela ficará com eles enquanto Leonora trabalha. O padre Olavo, por sua vez, pergunta a Angélica se ela já conseguiu convencer Gumecindo a deixá-la ser irmã de caridade. Angélica, firme e decidida, garante que vai conseguir, nem que para isso tenha que fugir de casa. Enquanto isso, Mariana comenta que Juliana tem trabalhado bem e cuidado com zelo das roupas, mas que desconfia de algo. Acha que Juliana está grávida. Janete pergunta se ela tem certeza, e Mariana garante que sim, dizendo que Juliana já apresenta barriga. Janete comenta que talvez seja por isso que ela chora tanto por causa de Mateu. Bartolo, mudando de assunto, afirma que Mateu vale por 10 trabalhadores. Nesse momento, Tizil avisa que o padre Olavo está esperando por Gumercindo, que logo vai atendê-lo. Leonora diz que está muito satisfeita com o trabalho, e Angélica responde que fica contente em ouvir isso. De longe, Angélica observa Mateu e pergunta a Leonora quem ele está esperando. Leonora, com naturalidade, garante que Mateu espera pelo amor da vida dele, uma moça chamada Juliana que ele conheceu no navio. Angélica, curiosa, pergunta se essa é a razão para Mateu estar sempre triste. Leonora, estranhando, questiona por que tantas perguntas, mas Angélica disfarça dizendo que não é por nada. Gumercindo, em outra conversa, afirma que as coisas vão aos poucos se ajustando. Olavo comenta que Maria do Socorro lhe contou sobre Gumercindo ter tido problemas com um dos italianos, mas ele esclarece que se trata de Mateu. Rosana, em meio à conversa, pergunta o que é um anarquista, mas Olavo admite que não sabe explicar exatamente. Bartolo comenta que Leonora está satisfeita com o trabalho. Mateu, porém, diz querer ver as terras que prometeram a eles cultivarem. E Bartolo garante que Gumercindo vai providenciar isso depois da colheita. Mateu comenta que Tizil lhe contou como Gumercindo tratava os escravos no passado e acrescenta que, se Juliana estivesse com ele, já teria construído uma casa para os dois. Nesse momento, Janete chama Francisco para conversar e garante que Juliana está grávida, afirmando inclusive que ela chegou de barriga cheia. Francisco, incrédulo, diz que Janete está sendo maldosa, mas ela insiste para que ele fale com Juliana. Quando Marco Antônio questiona Juliana sobre a gravidez, ela acaba revelando que está esperando um filho de Mateu, mas que agora não sabe mais o que fazer da vida. Juliana diz acreditar que Mateu a esqueceu, e Marco Antônio responde que ela também vai precisar esquecê-lo. Logo depois, Francisco entra no quarto e quer saber o que Marco Antônio está fazendo ali. Ele pergunta se é verdade sobre a gravidez, e Marco Antônio diz que Juliana não precisa mais esconder nada. Juliana confirma e Francisco, irritado, afirma que vai atrás de Mateu. É nesse exato momento que Marco Antônio afirma que o filho é dele, e mesmo dizendo que Juliana nunca confessará isso, ele mesmo confessa. Ele explica que estava ensinando português para Juliana e acabou se apaixonando por ela. Francisco ri e declara que, sendo assim, vai casar Marco Antônio e Juliana. Juliana, confusa e sentindo-se traída, pergunta por que Marco Antônio fez isso, e ele responde simplesmente que a ama. Francisco pergunta se Marco Antônio sabia que Juliana era virgem, e ele considera a pergunta absurda. Francisco quer saber se ele procurou Mateu, e Marco Antônio dá a entender que não. Ele insiste que o filho é dele, e deseja se casar com Juliana. Janete, enfurecida, diz que vai colocar Juliana para fora de casa, afirmando que ela terá o filho bastardo onde quiser, menos ali. Francisco garante que Juliana está esperando o neto deles, deixando Janete atônita. Enquanto isso,
Tizil revela a Antenor que se perdeu da mãe na noite da liberdade, carregando ainda a dor dessa lembrança. Mateu, por sua vez, desabafa que perderá tudo caso o patrão decida mandá-lo embora, mas Tizil argumenta que, na verdade, ele mesmo está querendo ir embora por causa de uma moça chamada Juliana.